postura, enxaqueca, disfunções digestivas e a estética facial. Nós estamos recebendo no programa um especialista no método, Dr. José Carlos Sampaio, que é também professor e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos. Boa tarde, Dr. Sampaio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Dr. Sampaio, eu falei um pouquinho sobre como é utilizado. Eu queria saber mais exatamente o que é essa ortopedia funcional. A ortopedia funcional visa tratar do sistema estomatognático, devolvendo a função adequada e, consequentemente, a forma adequada, porque existe uma relação entre forma e função. Desde que a função esteja adequada, a forma é adequada. Então, geralmente, os males da articulação, os desvios oclusais, as faltas de espaço, são consequências de um mau uso do sistema, quer dizer, uma mastigação errada, um vício, uma disfunção muscular ou coisas semelhantes que não fizeram, não exerceram a função adequada e, consequentemente, o crescimento foi inadequado. Bom, e aí você pode ter 1000 problemas por isso, né? Eu mesmo uma vez tive fortes dores de cabeça motivadas por um probleminha no dente. Nunca imaginei, percorri vários especialistas e descobri que era isso. Como muitas outras pessoas, tem várias outras dores reflexas, exatamente por isso, né, doutor Sampaio? Exatamente. Dessa disfunção que acontece. Agora, é uma técnica mais ou menos nova, uma década mais ou menos, no Brasil, ou ela é nova mesmo em todo o mundo? Não, ela é nova em todo o mundo. Eu não digo uma década só, ela deve ter mais ou menos, um pouco mais. Ela está sendo divulgada um pouco melhor há uma década, mas ela já vem sendo usada já há uns 20 anos mais ou menos. E essa disfunção, doutor Sampaio, de ossos e músculos é uma coisa comum no brasileiro? Muito comum. Infelizmente, a gente pode detectar a cada dia que passa, a cada ano que passa, um número maior de brasileiros, e não só de brasileiros, no mundo inteiro, de pessoas portadoras desses problemas oclusais e problemas do sistema... Em qualquer época da vida? Em qualquer faixa etária, portanto? Isso aí é uma consequência do mau uso. Por exemplo, a boca, o sistema todo foi feito para usar. Então, mas a gente não usa, não? Não? Não usa adequadamente, porque o alimento... O que a gente faz de errado, por exemplo? Bom, primeiro, atualmente a amamentação, que não se faz quase, deveria ser feita constantemente e até pelo menos 1 ano de idade. Então, a amamentação vai prover para a criança de todo o exercício adequado da amamentação, que vai utilizar todo o sistema, musculatura de lábio, língua, bochecha. É o primeiro exercício bucal, posso chamar assim, tá errado? O primeiro exercício bucal seria a amamentação. Que o bebê pode fazer, alguém pode fazer em vida, é a amamentação. Exatamente. É um momento importante para a mãe também, mas infelizmente é um hábito, uma medida que deveria ser tomada até a nível de campanhas para que a mulher brasileira voltasse a amamentar. E ainda estou sabendo, doutor Sampaio, que quem amamenta volta ao peso original mais rapidamente. Tem muitas outras vantagens, né? Além desse correto exercício bucal. E o que mais? O que mais? A partir daí, quando a criança começa a mastigar, comer os alimentos, o que dão para a criança atualmente? Papinhas, raspinhas, coisas já mastigadas, entendeu? Então, são pães, aqueles pães que você não precisa nem ter dente para mastigar, papinhas já prontas que não precisa ter dente também. Então, o ser humano... Não é nem amassadinha, já é papinha mesmo. Não, é papa mesmo. Direto. O ser humano já está precisando cada vez menos de dente para mastigar. E a função do dente não é só mastigar. Ela também tem uma função energética, uma função estética, uma função postural, certo? Porque se você já percebeu que as pessoas que têm o queixo para frente, elas têm uma postura assim. As pessoas que têm o queixo para trás têm uma postura mais assim. Desvios de mordida também tem a ver com desvios de coluna. Então, todo esse sistema, quando é bem integrado, quando é bem utilizado, ele traz um desenvolvimento harmonioso. E para se ter um desenvolvimento harmonioso, você tem que utilizar o sistema da maneira que ele foi feito e para a função que ele foi feito. Então, ao invés
de se dar um pão molinho, um pão de forma, um pãozinho desses tipo hambúrguer, dá um pão, pão francês, um pão italiano. Se vai dar uma papinha, procura deixar coisas que exijam a mastigação, dá uma fruta com casca e tudo, em vez de raspar uma maçãzinha, certo? Então, ao invés de dar um pãozinho mole para a criança ficar chupando, com aquela criança pequena que ainda não tem dente, dá um bife duro para que ela fique rasgando, utilizando os dentes, né? E assim trocando, ao invés de suco de laranja, laranja mesmo. A laranja né? mesmo, exatamente. Agora, doutor Sampaio, depois tem outros problemas, né? Nós estamos falando da primeira infância, dos primeiros anos de vida. Porque problemas como o estresse, né, e outros psicológicos até, a pessoa tende a descarregar também aí, né? Também. Essa é a parte preferida, né? Às vezes, cerrando tantos dentes durante a noite que acorda com dor em tudo quanto é lugar do corpo no dia seguinte. Daí também a gente pode dizer dos vícios, de roer unha, de morder caneta, de ranger os dentes, de mastigar de um lado só. Quem mastiga de um lado só, você pode perceber que tem um lado do rosto mais desenvolvido que o outro, porque aquele lado que foi exigido, o osso cresceu, e o lado que não foi exigido, o osso não cresceu tanto quanto isso. Tem, e é fácil de se verificar. Então, a maioria das pessoas tem uma assimetria, alguns mais do que outros. Agora, doutor Sampaio, e a chupeta nessa história toda? Bom, eu particularmente sou contra a chupeta. Eu acho que a chupeta, se a criança... Chupeta com açúcar, então, né? Nem pensa. Muito pior ainda. Então, se a criança foi suprida de todas as necessidades na fase de amamentação, se ela foi amamentada adequadamente, então aquela deficiência da fase oral dela toda foi suprida, ela dificilmente vai querer uma chupeta. Às vezes os próprios pais, né? A chupeta é uma boa babá. Os próprios pais dão a chupeta para a criança. É um crime isso. Então, se ela utilizou adequadamente, ela não vai precisar da chupeta. E se, por acaso, não tem jeito, porque atualmente nessas circunstâncias atuais, da mulher trabalhando fora e tal, às vezes ela não consegue amamentar a criança pelo período adequado. E a criança vai sentir essa deficiência, vai querer uma chupeta, que é para suprir a falta daquilo que ela precisa sugar. Então, se não tiver jeito, pelo menos utilize uma chupeta ortodôntica, que faz menos mal. E também não deixa passar por muito tempo, não deixa passar de 2 anos chupando chupeta. Tá certo. Não. Agora, doutor Sampaio, depois do problema já instalado, e são vários pelo que nós notamos aqui nessa conversa com o senhor, o que pode ser feito? Que tipo de tratamento é feito? São tratamentos longos? Se faz hoje no Brasil os tratamentos que no mundo inteiro as pessoas, os médicos estão fazendo com respeito a isso? Bom, antes de se colocar os aparelhos ortopédicos corretivos, existem vários procedimentos. Por exemplo, a orientação adequada da alimentação. Você oferecer para a criança o alimento adequado para que ela utilize os dentes. Orientar que deve se mastigar dos 2 lados e não de um lado só. Orientar para não roer unha, não roer objetos, não colocar dedo na boca. Então, tudo isso você pode prevenir um mal posterior. Agora, às vezes, não há preciso também, você tem que corrigir, não precisa o aparelho, mas você pode fazer alguns desgastes para acertar a oclusão, para a partir dali a função já fica mais adequada. E nunca deixar para muito tarde, né? Sim, nunca deixar para muito tarde. A partir dos 2 anos e meio, quando existe o problema, já pode ser colocado o aparelho. Procurando um especialista no caso. Exatamente. Eu queria agradecer a sua participação no Mulheres, obrigado pela presença, tá? E por toda essa orientação. Hoje você ficou conhecendo melhor aqui no Mulheres o que se faz em termos de ortopedia funcional, com a presença e participação do Dr. José Carlos Sampaio, que é professor e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos. E nós vamos seguindo aí com Mulheres, são 14h51. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Sampaio? Vamos lá, seguindo com o nosso Mulheres.